desafios de capacitar, né, no mundo online, né, no mundo digital, né, porque no digital, hoje a gente sabe que empresas de tecnologia, em sua maioria, né, estão remotas, estão de forma descentralizadas, muitas vezes colaboradores fora do Brasil, em outros países, outras línguas, né, a gente tem aí pelo menos duas pessoas que podem trazer bem essas dores, né, de como que é treinar, né, colaboradores de outros países, já vamos falar um pouquinho. Então, né, toda essa questão do digital, a gente sabe que é um desafio, uma complexidade muito grande. Não dá mais para falar que é o problema da pandemia, né? A pandemia já, enfim, passou, né? E continuou o que a gente vivenciou ali, né? Dessa questão do digital. Então, veio para ficar o modelo, acho que cada vez vai ser esse modelo, né? O híbrido ou 100% digital. E as empresas de tecnologia estão muito ligadas. Então, por isso que hoje a gente trouxe, né, e veio falar muito sobre como é que esses desafios, principalmente para as empresas de tecnologia, têm características diferentes, né, tem características aí muito próprias, porque é uma área que se exige muito do capital intelectual, né, a gente precisa cada vez mais, dentro da área de tecnologia, pessoas muito bem treinadas, todas as áreas a gente precisa, mas em tecnologia especialmente, né, tem o fato da questão da volatilidade do conhecimento, né? A programação que a gente conhece hoje, a linguagem de programação que a gente conhece hoje, não é amanhã. A maior parte dos nossos times dentro da área de tecnologia são desenvolvedores, então tem esse aspecto. Né? O mercado está muito rápido, né? Muda muito os negócios, então eu também tenho que vender soluções que atendam esse mercado, tenho que criar novas soluções. Então a tecnologia está muito relacionada a isso. Então, por isso, resolvemos trazer esse webinar muito focado nesse ponto, né? Como é que essas empresas de tecnologia estão resolvendo. E aí, para isso, né, a gente trouxe 3 reforços de peso aqui, que são clientes da Kips, pedimos essa gentileza. Né? Primeiro, falando um pouco aí da Thalita, né? Hoje a Thalita, para quem não conhece, ela trabalha na Tivit, né? E para quem não conhece a Tivit, hoje uma das maiores empresas aí de tecnologia do país e lá talvez até global, né? São mais de 5.000 colaboradores, né? Estão em mais de 10 países de atuação, tem 50 unidades por toda a América Latina, né? E a Thalita é o gerente de DHO, né? Com mais de 15 anos de activity, mas se contar todas as experiências aí, né, Thali? Uns 20 anos de T&D no mínimo, e muito legal, depois a Thali coloca aí no chat para nós, né? Ela tem um canal no Instagram, enfim, uma consultoria que se chama Treinamento Raiz. Ela com o queridíssimo Ronde ali também, fazer um trabalho muito legal. É a nossa, eu brinquei com a Thalita esses dias, né? A Thalita e o Ronde é a nossa Kardashian da área de T&D. São os influencers ali. É bem legal acompanhar, porque eles tratam o assunto, né, de T&D de uma maneira muito leve, descontraída, engraçada, e eu acho que vale a pena quem puder seguir eles ali num trabalho bem bacana. Tá? E aí temos também, né, a Monique, né, que trabalha hoje na Vero Internet, né, para quem não conhece a Vero, é uma provedora de internet, né, tá hoje, me corrija aí, tá, Monique, qualquer coisa, tá hoje em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são mais de 180 cidades. Eu não sei, não vi quantos colaboradores ali no site de vocês, mas já deve estar passando aí de uns 2.000, certo? Ou Hoje a não? gente, hoje a gente chegou também em Goiás, tem um mês. Estamos com aproximadamente 2.600 colaboradores e 800 clientes, 800 mil clientes Ó, assinantes. bastante. Então tá bem grande ali, né? E a Monique, ela é coordenadora de treinamento DHO aí, com mais de 3 anos de Vero, mas também tem um tempinho grande aí no T&D, né, Moni? Mais de 10 anos fácil, a gente já se conhece há mais tempo do que esse tempo dela na Vero, né? A gente se conheceu ali através da Malve, então ela também já trabalhou na Malve, então bastante conhecimento, né, e conteúdo a gente tem passado por grandes empresas, né? Quem não conhece a Malve, ela também é uma das maiores malharias aí do Brasil. E por fim, né, trouxemos a Carol, que trabalha hoje na Meta, não é a Meta Facebook, é a Meta brasileira, muito melhor do que a Meta do Facebook. Com certeza. Empresa de eu sempre quando o pessoal faz benchmark e fala, oh, a Meta é cliente daqui, você fala Facebook, não, a Meta brasileira que eles são bem A melhores do que o original, Facebook. original. A original, nasceu antes do Facebook, né? Então aqui são Com 30 certeza. anos, né, desenvolvendo soluções em tecnologias, principalmente focado nessa digitalização de empresas. Hoje tem mais de 2.500 colaboradores, está bem grande também, distribuídos em mais de 100 cidades, né? E hoje
eu até brinco que é o nosso pezinho nos Estados Unidos e Canadá é a Meta, né? Onde tem uma operação lá, tá usando nosso sistema lá também, então bem legal isso. A Carol é gerente de pessoas e performance, só tem um aninho de Meta, né, Carol? Mas teve mais de 18 anos ali de TOTOS, então tem muita bagagem, muito currículo aí para ajudar a gente, né, para apresentar um pouco aí dos cases. Pode, inclusive, trazer alguma coisa aí da TOTOS também, que você teve uma vivência legal lá. Mas a Carol hoje está responsável por essa estruturação da área de treinamentos ali, inovação, né, dentro da Meta. Então, para falar um pouco mais de como é que está esse processo, é um processo um pouco mais novo, né, Carol? Já a Monique e a Thalita vão poder trazer um pouco dessa visão de algo que já estava, né, um pouco mais estruturado e como é que eles melhoraram ainda mais essa área. Beleza, gente? Apresentações feitas, conhecemos aí as meninas e as empresas que trabalham, então já vou começar aqui um pouco com o... Cadê minha pergunta aqui? Eu estou com o meu roteiro de perguntas fazendo uma colinha. Vamos começar então com as perguntas, né? Vou começar com a Carol. Carol, conta um pouquinho, né? Já foi a última a ser apresentada, um pouco de como é que está a estrutura hoje de vocês, né? Da Universidade Corporativa aí na Meta. Se quiser também fazer mais um reforço da apresentação, fique à vontade. E aí, com você a palavra. Obrigada, Rangel. Todos me ouvem? Sim. Bom, a nossa universidade corporativa se chama Meta Academy. A gente está um pouquinho mais de um ano, né, iniciando essa estrutura. Ela já teve algumas formações, passou por algumas mudanças, né? E a Meta, como o Rangel falou, é uma empresa que está trilhando uma trajetória para se tornar líder em transformação digital no Brasil, né? Então, por conta disso, ela está tendo uma quantidade muito acelerada de mudanças. Então, hoje, a gente, passado esse primeiro ano, onde a gente focou em desenvolver conteúdos que são essenciais para a entrada de um novo colaborador, né, as nossas trilhas que dão suporte para o onboard, a gente está focando muito, nesse momento, em focar a nossa universidade corporativa, o nosso Meta Academy, para proporcionar o desenvolvimento, as competências para suportar as nossas mudanças. Então, hoje eu tenho formação em gestão de mudanças e a gente tem um time de gestão de mudanças unido ao time do Meta Academy, né, de educação corporativa, onde cada trimestre a empresa para fazer os planejamentos e a gente identifica ali dentro da value stream do colaborador, né, dentro da nossa jornada do colaborador, o que vai gerar mais valor, e a gente desenvolve os conteúdos para suportar essa mudança, né? Então, hoje a gente está estruturando assim, a gente tem ainda uma deficiência muito grande de desenvolvimento de conteúdo, né? Porque é muita coisa, a Meta tem quase 33 anos e a gente iniciou a estruturar isso um pouco mais de um ano, mas a gente já conseguiu avançar bastante, já conseguiu produzir bastante coisa. Alô, gente, estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Deu uma caída aqui. Muito legal, Carol, muito legal. Pessoal, até esqueci de falar ali, né? Se vocês quiserem já ir mandando perguntas para elas, né? Para que possam responder, vocês vão mandando. A gente vai, como o chat é muito dinâmico, né? Então, às vezes, para não perder a pergunta, a gente já vai copiando e colando e eu faço no final ali para todo mundo, tá? Bom, vamos passar a palavra agora para a Monique, né, Monique? Vamos lá, conta um pouco como é que é a nossa estrutura aí de educação dentro da Vera aí. Bom, aqui dentro da Vero, a gente tem o Treinavero e tem o Treinavero Digital, que é um dos braços, né? Que é onde está aí a Kips como parceira. Então, aqui no time eu tenho 6 multiplicadores internos, 6 analistas de treinamento, onde todos eles vieram das áreas de negócio. Então, a gente atua com o técnico de campo, com a pessoa da retenção, com a pessoa do suporte, falando a mesma linguagem, né? A gente acredita muito nessa questão do quanto o colaborador também vai conseguir entender e vai conseguir compartilhar e trocar essa ideia. Então, aqui a gente optou por trazer as pessoas das áreas de negócio e capacitar nos skills técnicos de treinamento, né? E aí, fora isso, a gente tem o Treinavero Digital aí com a Kips, onde a gente coloca todas as trilhas mais voltadas para as equipes técnicas, que a gente chama aqui de áreas de negócio, né? E a outra
vertente que nós temos era a parte mais administrativa, corporativa, tá? E aí, como que a gente faz aqui internamente, né? O que é mais técnico, a gente produz internamente mesmo, os conteúdos. E aí são vídeos, podcasts, materiais de PDF, PPT, que é uma das funcionalidades aí e facilidades que a equipe disponibiliza para a gente, né? E para a vertente mais do corporativo, a gente costuma trabalhar com pacotes SCORM. Tá? Rangel e o Gustavo, no começo foi difícil convencer esses dois que a gente precisava do pacote SCORM, mas no fim nós conseguimos. E aí a gente sempre tenta focar nos conteúdos voltados para as habilidades do futuro, de acordo com o Fórum Econômico, para aquelas também posições que a gente vê uma possível crescimento, ou até mesmo quando a gente pega a avaliação de ciclo de desempenho, aquelas questões que são mais defasadas, a gente sempre tenta buscar e olhar esses materiais de fora de acordo com essas demandas que nós temos internamente. Então, a gente tem essas duas vertentes, a vertente técnica e a vertente corporativa. Legal, Moni, obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra aí para a Thali. Thalita, conta um pouquinho aí como é que é a estrutura de universidade corporativa da Tivit, né? Conta um pouquinho do tamanho aí dessa operação para nós. Eu sei que ela é bem pequena. Boa tarde, pessoal. Primeiro queria agradecer o pessoal da Equipes aí por mais um convite de estar aqui batendo papo. Se tem uma coisa que eu gosto, é falar sobre educação corporativa e trocar ideia com quem vive na prática essa realidade. Então, obrigada aí. Começar junho com o pé direito, né? Bom, aqui na Tivit é engraçado porque a gente não chama o que a gente faz de universidade corporativa, inclusive a gente nem tem um nome, assim, né? No passado a gente tinha um nome muito forte aqui que a gente usava para os nossos treinamentos técnicos, que era Tecnotivit, mas a gente não dá esse nome, mas a gente sabe que é uma grande universidade, né, que foi iniciada em 2010. Na época eu não estava na área ainda, eu estava na Tivit, mas eu não era da parte do RH aqui, de treinamento e desenvolvimento, e eu vi nascer com os meus próprios olhos essa universidade, né? Em 2012 eu fui para essa área e estou até hoje, né? Hoje tenho o privilégio de gerenciar toda essa turma aí. Mas como é que funciona aqui a Tivit, né? Eu costumo dizer que a gente tem alguns pilares, né? Um pilar muito forte hoje para a gente, que é o inicial, que é da primeira chegada, que é o onboarding. Então, ali a gente trabalha diversos conteúdos já na largada para estruturar e para agilizar a entrada desse colaborador na entrega do negócio. E a gente tem um grande pilar que a gente chama que são as nossas academias. Dentro dessas academias, a gente divide o nosso negócio atualmente em 3 grandes fatias, né? Então, a gente tem toda a parte de academia técnica, que daí desmembra em vários programas de formação base para a gente que está aprendendo a desenvolver, para a gente que está querendo aprender cloud e até a sustentação do negócio. Então, tem muito conteúdo técnico que roda para sustentar o negócio. A gente tem a parte de negócio mesmo, que é a nossa academia comercial, que é toda a formação dos nossos vendedores, Brasil e Latam, para trazer mais negócio para a Tivit, e tem o coração, que é a academia da liderança, né? Então, toda a parte de formação de novos líderes e também capacitação da liderança que já está aqui. E a Equipes, né, como nossa grande parceira, ela tem aí nos ajudado com o nosso portal, que ele transversaliza todas essas iniciativas. Então, desde o meu onboarding até todo o meu treinamento técnico, soft skill, a Equipes me ajuda com a ferramenta, né? Mas a gente sabe que a universidade corporativa também não é só ferramenta, então tem outras coisas que a gente coloca aqui dentro. Então, basicamente hoje, inclusive a gente está num redesenho para o ano que vem, da estrutura de educação corporativa, que eu estou chamando agora de ecossistema de educação, para o ano que vem. Por quê? Porque o negócio está mudando e a gente precisa, como área, ajudar o negócio a mudar também. Então, basicamente, hoje, eu estou desenhando e caminhando com essa estrutura aqui, tá? Legal, Thali. E muito bem pontuado. Acho que a Thalita comentou aí 2 pontos que nós aqui, que estamos à linha de frente, né, e tem contato com todos os clientes,
tem pontos em comuns, né? Os dois maiores desafios ali são os treinamentos com liderança e onboarding. Acho que ela comentou muito bem, acho que hoje é uma das dores maiores das empresas, de tecnologia principalmente, né? E sobre o segundo ponto, a questão da plataforma. Realmente, né, nós aqui, como empresa de tecnologia, que fornecemos produto para vocês, sempre falamos, reforçamos, né? 20% é o nosso, é a gente pode ajudar vocês. Os outros 80% está na mão de vocês, com bons conteúdos, com boas estratégias educacionais, né? Não é só de plataforma que se vive uma área de educação corporativa, então acho que tem o sucesso todo está muito mais atrelado à forma, né, como a universidade ou como a área de treinamento se comporta ali e como que ela resolve os desafios, né, dentro desses cenários e, né, desse monte de dificuldades. E aí, falando sobre desafios, né, essa é a nossa próxima pergunta, quais foram, né, os maiores, ou quais são ainda, né, ou quais são os desafios futuros que vocês enxergam que deverão ser, né, enfrentados ainda nessa estruturação desses programas de treinamento, da capacitação, é óbvio, não só da tecnologia a gente está falando, mas como é que é desafio com pessoas, com engajamento e etc. Então, essa pergunta eu vou começar agora com a Monique. Bom, gente, aqui, pelo menos na Vero, né, 65% do nosso público, ele fica em campo. Então, eu estou falando de técnicos de campo, aquele técnico que vai na sua casa instalar a internet, e também para o time comercial. Então, como a Vero nasceu principalmente nas cidades do interior do país, a gente ainda tem muito vendedor que a gente chama de porta a porta, que é realmente aquele vendedor que vai batendo de porta em porta, oferecendo produto, né? Então, a gente tem dois grandes desafios aqui, que é fazer o conteúdo chegar até essas pessoas, e de que forma mais fácil, mais ágil, né? E também a forma de engajamento delas, tá? Então, o que a gente trabalha aqui hoje? Hoje, a gente tem os treinamentos que são ao vivo, de formato online. Como nós estamos em 6 estados também, a gente não tem esse braço todo para você estar ali presencialmente. Eu acho que a pandemia veio para ajudou, né? Um lado que ela ajudou foi realmente tornar isso mais fácil, mais viável, as conexões com as pessoas, né? E aí, com isso, a gente optou em seguir com o formato online, ainda para algumas posições, tá? Mas como que a gente faz esse engajamento, né? A gente, como eu falei lá no começo, eu até vi uma pergunta aqui já no chat, né, falando sobre treinamento técnico. Uma das formas que a gente tem de engajar essas pessoas é a atratividade do treinamento. Então, o conteúdo que ele é desenvolvido, uma forma de gamificação dentro dele, e até mesmo, como eu falei lá no começo, a linguagem desses colaboradores, né? Porque hoje, o meu analista, Michel, ele é quem desenvolve o conteúdo, tá? Então, ele entra e conversa com a área especialista, e a partir desses insumos do especialista, ele desenvolve o material. Então, eu consigo unir as duas coisas, eu consigo ter os termos técnicos, mas eu também consigo ter essa visão diferenciada e essa forma de abordagem diferenciada, porque o meu analista de treinamento já foi lá da ponta, então ele já conhece muito bem aquela posição. Tá? Então, acho que os dois principais maiores desafios aí que eu tenho hoje na Vero é essa questão de engajamento, tá? E como chegar nessas pessoas, que aí também tem a facilidade daqui, tanto da plataforma, quanto também da questão do Smart Zap, tá? Que é quando a gente consegue direcionar aí os conteúdos pelo celular dos colaboradores. Legal. Agora você, Carol, conta um pouquinho desses desafios aí para gente. Bom, acho que o maior desafio definitivamente é o engajamento. Assim como a Monique, a gente tem a esmagadora maioria dos colaboradores que vivem a realidade dos clientes, né? Que hoje trabalham em clientes da Meta. Então, além disso, como ainda é relativamente jovem, né? A gente tem pouco mais de um ano, a cultura da empresa sempre foi de capacitações síncronas, né? Então, também é uma mudança de mindset pelo consumo de conteúdo assíncronos, uma vez também que, dada o destino que a gente quer chegar,
a gente precisa escalar, né, muito, assim, a aprendizagem. Então, a gente tem desenvolvido mais conteúdos assíncronos, né, para disponibilizar, para escalar, para que as pessoas possam consumir no tempo que for mais adequado para elas. E além disso, para os conteúdos técnicos, a gente esbarra na dificuldade do conteudista, né, da disponibilidade do conteudista, porque muitas vezes, como ele está vivendo a realidade do cliente, nem sempre ele tem essa disponibilidade, e são conteúdos muito específicos, assim, então, são o que a gente acaba esbarrando, assim, de dificuldade, é o engajamento, é fortalecer e reforçar essa cultura do assíncrono, e a disponibilidade do conteudista para desenvolvimento de conteúdos técnicos. Realmente, a questão da disponibilidade do cara, do analista de requisitos ali, do analista de negócio, é muito difícil. É um profissional extremamente requisitado dentro das empresas de tecnologia. Aqui na Kips, né, não é diferente. Então, o analista de requisitos é difícil dele conseguir parar, produzir um material. Hoje tem técnicas, né, para a gente poder produzir esses materiais mais rápido. Mas legal esse ponto que a Carol trouxe, né, da digitalização. Isso me veio à mente em algum lugar que eu li esses dias que tinha uma frase falando que a universidade do futuro são as empresas, né? Hoje as empresas elas estão tendo que assumir cada vez mais o treinamento dessa força de trabalho, cada vez mais, até pela velocidade com que as coisas mudam, em tecnologia ainda mais, e que a gente sabe que a academia ela não tem essa capacidade, né, de mudança tão rápida, de treinamento, de capacitação. Então, cada vez mais as empresas vão ter que assumir essa responsabilidade. E aí a célebre frase do Ford, né, mas eu vou treinar para as pessoas saírem, o pior é a gente não treinar e elas ficarem. Então a gente vai ter que treinar, vai ter esse esforço, vai ter uma energia gasta muito grande para fazer isso. E você, Thali, quais são os desafios aí pelo lado da Tivit? O que não vai mudar muito das meninas, que eu acho que muda as empresas, mas os desafios ficam muito parecidos, que elas chamaram de engajamento, eu chamo de atenção, né? Por que o meu colaborador vai querer fazer meu curso ao invés de, sei lá, assistir um Netflix? Por que ele prefere assistir o meu conteúdo aqui do que um outro conteúdo, sei lá, no YouTube? O que eu trago de diferencial para ele, né? Para que ele queira estar na minha ferramenta. Aqui na Tivit, a gente trabalha muito com o protagonismo do colaborador, ou seja, eu não falo muito o que ele tem que fazer, eu dou o caminho e ele busca. Então, por que ele vai consumir o meu conteúdo e não o externo, né? O que tem de diferente ali? Então, eu acho que o engajamento dentro daquilo que a gente faz, principalmente no online, é um grande ponto de atenção a todo momento, né? E falando de uma empresa de tecnologia do tamanho da Tivit, o meu problema é que, assim, quando eu treinei todo mundo, a tecnologia já mudou. E eu preciso treinar todo mundo de novo. É um negócio sem fim. Quando a gente acha que o problema desenvolvedor acabou, aparece uma nova coisa ali na frente que você precisa correr. Então, a gente sempre tem que estar muito antenado com o que está acontecendo no mercado, principalmente no mercado lá fora, para a gente se antecipar a possíveis cenários que acontecem aqui no Brasil ou de mercado, né? Então, eu acho que tem alguns conteúdos em tecnologias que eles são muito perecíveis, né? Então, eles mudam todo o tempo. Você acabou de certificar uma pessoa, a certificação mudou. Você acabou de treinar uma coisa, aquela tecnologia já não é tão utilizada, apareceu uma nova. Então, eu acho que esse desafio, eu costumo brincar, né? O forno aqui do T&D nunca desliga, porque tá sempre entrando pão novo, porque tá mudando muito rápido, e a gente tem que estar antenado a isso. Então, hoje, acho que esse é o meu grande desafio. E, óbvio, né? A gente nunca pode esquecer da liderança muito bem treinada e alinhada ao negócio da empresa. Quando a gente tem a liderança forte, as coisas parecem que vão muito bem. E manter esse corpo de liderança bem azeitado, bem conectado com o que a Tivit precisa, é sempre um grande desafio para a gente, assim. Legal, Thali. Bem bacana, tipo, esses desafios são bem grandes, né? Bem desafiadores. Mas a gente falou muito agora sobre colaboradores, né? Treinamento de colaboradores e como impulsionar. Mas também tem uma mão de obra, né? Uma mão de obra, uma massa que a gente acaba tendo que treinar, principalmente terceiros, né? Que às vezes não estão vinculados diretamente. A gente sabe que esse é um outro desafio. A partir do momento que eu tenho um colaborador, eu tenho métrica, eu tenho treinamentos obrigatórios, é mais fácil para engajar, eu consigo separar o tempo dele dentro da operação para que ele vá numa plataforma ou faça um treinamento simples, enfim.
mas quando eu vou para terceiros, né, eu acho que a gente tem um outro desafio, porque daí eu tenho que engajar colaboradores que não são colaboradores da minha empresa, são de outras empresas, e a gente tem que buscar isso, é um desafio muito grande. E também eu vejo que na área de tecnologia, outro público que tem muita dor para conseguir fazer, engajar e treinar são clientes, né? Muitas vezes, Tivit e a Meta, né, principalmente que produzem muito software, muita customização, né, nas suas entregas, nos seus serviços, nos seus produtos, acabam tendo que levar isso para os seus clientes. Agora, a próxima pergunta está muito relacionada a isso, né? Eu acho que para terceiros, principalmente a Monique, eu acho que tem uma massa de terceiros ali, talvez, né? A Monique pode nos contar um pouquinho, e depois para a Thalita e para a Carol aí, sobre essa questão de clientes, né? Vocês têm ali os ambientes até separados, as workspaces apartadas dentro do nosso ambiente para colaborador e cliente. Então, vou começar aí, Thalita, já que você foi a última a falar, vou deixar você começar primeiro agora, fala como é que está, como é que é essa relação de treinamento com esse público de vocês, e como é que vocês trabalham e aí os desafios que tem. É legal você falar isso, porque a gente percebe que isso é uma necessidade que vem crescendo, né? Não sei se a pandemia trouxe isso mais à tona, das empresas darem essa formação e usarem o próprio capital intelectual aí para formar clientes, parceiros e até a sociedade, né? Fazendo ações sociais e tudo mais. Então, assim, hoje a gente tem, sim, lá um ambiente exclusivo para clientes e parceiros nossos. A gente não tem uma regra de treinamento específico para eles, a gente traz mais o conteúdo do nosso especialista, das pessoas, às vezes, que têm um conhecimento diferenciado e dá isso para o cliente como um adicional dentro do contrato que eles têm com a gente. Em 2021, a Tivit, ela decidiu criar um próprio estúdio nosso, então hoje eu tenho um estúdio dentro da nossa empresa que me facilita hoje em dia fazer gravação, fazer transmissão ao vivo e tudo mais, e aí a gente acaba usando o nosso estúdio para colocar os nossos especialistas em tecnologia para montar conteúdo e disponibilizar ali no Workspace separadinha para o cliente, e a gente consegue também dar essa degustação de um pouco do nosso trabalho e tudo mais. Então, isso é bem legal. Mas uma das coisas que tem mais chamado a nossa atenção é que esse ano também a gente conseguiu disponibilizar, e é isso muito parceria com a Kips, um espaço exclusivo para o nosso instituto, porque a gente também tem um instituto, é o Instituto Tivit, ele acontece desde 2016, e a gente faz uma formação para jovens do ensino fundamental de escolas públicas de São Paulo. Né? E aí, pelo primeiro ano, a gente está conseguindo dar acesso para eles, para ter também conteúdos de ponta com os nossos especialistas, ou conteúdos que a gente tem curados lá, para os alunos, né? Então, além da formação que a gente faz presencial nas escolas, os alunos também estão podendo ter acesso ao nosso portal e ter acesso aos nossos conteúdos. Então, eu acho que isso é uma tendência e cada vez mais uma necessidade da gente contribuir, acho que de alguma forma aí com a sociedade, principalmente em termos de conteúdos mais técnicos, usando os nossos especialistas. Então, hoje a gente faz isso bem separado, então o Instituto tem a Workspace dele, a parte de vendas aqui do Labs tem uma outra, e isso fica muito fácil para a gente controlar, então hoje funciona muito bem. E você, Carol, tem essas dificuldades aí, desafios com outros públicos, além dos colaboradores? Hoje, a Meta, a gente está focando ainda, o Meta Academy foca exclusivamente no colaborador interno, né, no colaborador que é o nosso cliente interno, e nosso foco agora, como ainda é muito embrionária essa estrutura, é melhorar, né, esses problemas que a gente tem. Então, a gente tem ações, né, de potencializar a comunicação, o valor das coisas por diferentes estímulos. A gente tem focado muito, quando a gente fala em cliente, o que a gente tem focado é o início de um processo que, com o ciclo de NPS, a gente vê as dores do cliente e vê como a gente pode desenvolver o nosso colaborador para suportar essas dores, para, enfim, melhorar a referência de atendimento, né, de prestação de serviço. Então, nesse momento, nosso foco é só mesmo o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. Só não, né? Tudo isso. Já é bastante coisa, né? Vamos tentar Já fazer as coisas bem organizadas aqui para depois pensar num próximo passo. Mas é óbvio que a gente tem essa
a gente mira nisso, né? Mas a gente está estruturando para também não fazer. Legal. E aí, na Vero, Mônica, acho que você não tem essa situação de treinar clientes externos, né? Posso estar enganado, mas eu vejo muito a questão da mão de obra terceirizada, né? Aqui a gente trabalha muito, mas tem um departamento à parte, né, que a gente chama de desenvolvimento de canais, e aí esses parceiros são treinados por essa área, né? Então, eles têm um analista próprio de treinamento, de desenvolvimento de conteúdo, até porque quando a gente fala de terceiros, a gente tem que usar uma linguagem diferenciada para não criar vínculo, então, por isso que a gente apartou ali, então é um outro segmento aqui dentro. Uhum. Entendi. É o famoso risco Brasil, né? Isso mesmo. Então, legal. Gente, a gente passou ali, né, pela estruturação, né, contando um pouquinho das estruturas dessas áreas de treinamento, dessas universidades corporativas, para que quem está ouvindo aí, né, escutando as três, possam entender como é que encaixa melhor a minha estrutura no case delas, até depois para fazer benchmark, conversar, acho que elas vão deixar aí também os LinkedIns depois para vocês poderem se conectar. Então, a gente entendeu um pouco da estrutura, falou um pouco aqui de perfil de público a ser treinado. Agora a gente vai entrar numa área um pouco mais delicada, né? Não delicada, mas que ainda gera muito ruído. Essa semana, até no treinamento raiz, a Thalita postou um quadrinho lá, uma figurinha bem engraçada sobre isso, né? Que é a questão das métricas agora a gente vai entrar nas métricas de T&D, e ela mostrou lá, né, um homem de pedra calculando a pesquisa de avaliação como principal KPI aí da área de T&D, né? Então a gente sabe que tem muitos outros, então a gente vai entrar nesses, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses principais KPIs, né? Essas principais métricas, o que vocês hoje acompanham dentro das áreas de treinamento, né? E o que faz mais sentido, e também aquilo que vocês deixaram de acompanhar há algum tempo atrás, e por que deixaram, né? Por que não faz mais sentido hoje. Então, vamos começar pela Thalita aí, daqui fez a tirinha, né? Conta um pouco dessa tirinha aí, Thalita. Já vai começar a me colocar esmalte lençóis, Rangel. Na verdade, assim, o Rangel faz essa provocação, porque eu lá no Treinamento Raiz, que é o nosso canal no Instagram lá, que a gente ajuda a galera de T&D, a gente postou ontem uma foto, né, que é o Homem das Cavernas lá, e dizendo assim, quando o meu único indicador é a avaliação de reação, né, e eu costumo dizer lá, para quem acompanha a gente, eu e o Rondine, que é meu sócio, que a gente tem que parar de usar indicador lero-lero. O que é indicador lero-lero? Indicador lero-lero é que, assim, é indicador que só serve para o RH, só serve para o pessoal de T&D. Tem alguns indicadores que são maravilhosos, e a gente usa também aqui, que é a avaliação de reação, satisfação, tempo de treinamento, hora homem treinamento, NPS. Só que quando a gente vai sentar na mesa de um diretor que assina o seu orçamento, para ele isso não tem muita impacto, vamos dizer assim. Ele quer saber o que, de fato, todo isso aí que você está mostrando resultou em negócio para a empresa, né? E por isso da brincadeira. E aí, falando da Activity, eu meço tudo isso aí também, gente. Não pense que não. Porque isso é indicador de melhoria para o meu processo, para a minha equipe. Então, se o meu portal, eu tenho lá, que é o que a gente tem hoje, mais de 1.000 conteúdos lá, e tem conteúdo que não está sendo acessado nos últimos 3 meses, faz sentido ele estar ali? Será que ainda tem necessidade daquilo? Ou, sei lá, o conteúdo não teve um NPS bom. A gente tem que tirar, a gente tem que mudar, a gente tem que ver o que aconteceu. Então, isso serve para a gente melhorar. E eu meço isso, eu sei exatamente quantas horas, por exemplo, eu sei que esse ano a gente já fez mais de 12.000 conclusões dentro do meu portal, eu sei disso. Mas esse não é o indicador que eu levo para a mesa do meu diretor. Então, respondendo a sua pergunta, Angel, varia de cada necessidade da estratégia da Activity. Então, para cada projeto desse que eu apresentei, que eu falei que a gente tem alguns indicadores de negócio que a gente acompanha. Então, por exemplo, na minha academia comercial, a gente acompanha resultados de vendas. Então, com base nos treinamentos que a gente está apresentando, o quanto aquilo está convertendo em vendas, em percentual de faixa de vendas dos vendedores, vendas de produto. Então, basicamente, a gente olha vendas, né?
Na academia de liderança, eu quero saber como é que está a avaliação de liderança dentro do meu clima, né? A gente acabou de ganhar aqui ontem, inclusive a gente fez uma festa que a gente foi certificada mais um ano pela GPTW. Como é que está a minha avaliação dentro da avaliação da GPTW? Porque é nessa avaliação que eu vou medir se meu treinamento da liderança do ano passado surtiu resultado, né? E aí, quando eu falo do treinamento técnico, é mais específico ainda. Então, hoje, para a gente ter certeza que os treinamentos estão dando resultado, para mim, eu olho em certificações que a gente consegue trazer para a Tivity. Então, quanto mais meu colaborador consegue se certificar, mais os treinamentos que eu estou disponibilizando estão fazendo sentido. Entre outras coisas que a gente vai avaliando. Então, assim, hoje eu meço muitos resultados, mas que são de acordo com o negócio e a necessidade dos meus clientes internos, né? Mas, assim, para ficar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que tem mais de 56 pessoas, inclusive eu sei que tem gente do meu time por aí. A gente olha, sim, esses indicadores mais normais, vamos dizer assim, de T&D, avaliação, reação, satisfação, mas a gente acompanha por projeto qual é o indicador de negócio. E como eu sei isso? Eu pergunto. Então, quando a pessoa traz para mim um projeto ou algum pedido, a gente pergunta, a gente termina sempre a reunião dizendo assim, qual é o indicador de sucesso? Para a gente saber que isso realmente está dando certo. E aí, com base no que ele me fala, a gente vai mensurando treinamento, resultado, treinamento, resultado. Então, tem vários indicadores. Tem mas tem uma certa resistência, né, das outras áreas de admitirem que foi o treinamento, né? Vou dar um exemplo. Não de admitir, mas de botar todo o crédito no treinamento. Uma equipe de vendas, a gente foi lá, fez um treinamento de vendas, de repente os caras começaram a vender mais, mas também teve outros vetores ali que acompanharam a evolução desse time de vendas. Então, às vezes é uma ferramenta que é comprada e que ajuda mais na prospecção, enfim, em outros times também acontece isso. Como é que vocês isolam essa variável, Thalia? Porque é uma coisa que é muito perguntada, né? É que assim, a gente tem que lembrar do 70-20-10, né? Quando a gente fala de treinamento formal, eu tô falando de 10%. Então, não adianta falar que a mudança de comportamento daquele cara foi base no meu treinamento, né? E aí, qual é a diferença, Angel, quando a gente faz a solução juntas? Eu, o líder da área, os líderes das equipes, e a gente monta uma solução de treinamento. Quando o resultado vira, nós viramos. Independente se foi o líder que atuou mais forte, foi o treinamento, a gente montou uma solução em conjunta para resolver aquele problema, né? Eu não tento ficar fatiando e querendo levantar a estrelinha nas minhas costas dizendo que foi por causa de mim, porque é muita arrogância tentar falar que é treinamento, porque eu estou falando que treinamento é 10%. Então, eu não estou preocupada com isso, porque eu sei que eu faço parte do negócio, a gente está ali junto com eles, né? Até o Rondney, a gente estava falando essa semana, a gente fez um webinar lá para contar um pouquinho do que ele viu na TD, e ele falava disso, né? Que na TD teve muitas palestras convidando o pessoal de treinamento a sair daquela posição do tipo, eu sou parceiro do negócio. Cara, você não é parceiro, você tem que ser do negócio, você tem que estar junto. Então, quando a gente muda essa mentalidade, a gente consegue entender que, cara, eu fiz parte daquilo de qualquer maneira e a organização também entende, porque você construiu junto. Então, acho que esse é o pulo do gato, porque a gente tem construindo muitas coisas em conjunto. Então, se o resultado está positivo, eu sei que tem pedaço nosso ali. Se é 5, se é 10, que é 1, não importa, a gente está junto, a gente fez junto. Então, não sei se respondeu a sua pergunta, mas é mais ou menos assim que a gente faz aqui. Responder, eu vou usar isso nos meus discursos de vendas, tá? Porque o pessoal se pergunta, mas como é que eu faço para provar que vai ter resultado? Eu faço, gente, educação é igual fé, né? Ou você acredita ou não acredita. Não dá para... É um pouco disso, cara. Né? Ou você sabe que aquele negócio vai mudar, vai gerar um impacto, mas não tem como você isolar aquela variável e chegar para o teu chefe e falar assim... O Rondney tá aí, tô vendo chuvinha de palminhas dele. É exatamente isso, entendeu? O Rond vai ser minha próxima vítima, viu, Rond? Vou te convidar para o próximo webinar aqui. Esse homem fala bem, gente. Muito bem. Mas a gente tem isso muito, né? Quando a gente está conversando com o cliente para tentar resolver um problema deles, assim, eu quero adotar uma plataforma XYZ, enfim. E eles sempre questionam muito, né? Como é que eu demonstro o valor? Como é que eu mostro o ROI? Nada, a gente vai falar sobre ROI de T&D. Como é que eu mensuro o ROI, às vezes, de uma ação que, como a Thali falou, né, é 10%, né? E assim como eu falo,
né, nosso produto é 20% talvez do sucesso, menos, né, se a gente pegar só os 10%, ele é menos do que 20% do sucesso de toda a estratégia está, né, nos produtos, realmente vai estar na estratégia, como vocês fazem. Gostei muito dessa ideia de você, né, juntar todo mundo para falar, cara, a gente vai construir um resultado junto e T&D faz parte desse resultado, né, e eu não vou fatiar mais a minha parte. Moni, é assim aí na Vero? Assim, é bem parecido. A única coisa é que os indicadores acabam sendo numa outra área, né? A gente tem uma reunião aqui semanal, que a gente chama de reunião de cliente, onde o foco é saber como que está acontecendo que impacta diretamente o nosso cliente. Então, as áreas todas se reúnem. Por exemplo, eu estou com uma questão que a gente chama de reincidência, né? Tem um cliente que ele está com um problema na residência dele e já está tendo uma reincidência maior quanto a determinado assunto. Então, identifiquei que na regional X eu estou com uma reincidência altíssima por conta de um cabo conector. O que nós de treinamento a gente consegue fazer para auxiliar na redução desse número? Eu consigo aplicar um treinamento sobre como fazer a melhor utilização do conector de campo. Então, a gente faz esse treinamento, na semana seguinte, a gente, nessa reunião, vê como que melhorou o indicador dessa área. Tá? Então, esse trabalho realmente em conjunto. Só que os indicadores em si ficam nas áreas. Eu acabo acompanhando mais nessa reunião quando eu participo e a gente consegue ver essa diferença, porque é muito o que a Thalita falou, não é, porque foi o treinamento da Monique, não, porque eu saí de lá, fiz o treinamento, mas o meu time de engenharia foi na regional para identificar se tinha algum gap, então é realmente o trabalho em conjunto, a gente não tem essa do treinamento em si, tá? Legal. E pela meta, Carol, como que a gente mede os resultados? Imagina, depois de 2 férias dessa falando, eu vou falar o quê, gente? Não, mas como eu comentei, a gente, né, a nossa priorização, né, de desenvolvimento, de capacitação, vem sempre por uma mudança, né? Então, a gente já tem um indicador do sucesso da mudança. Então, o que a gente entende como aquela mudança foi atingida com sucesso, a gente atingiu o que a gente queria, quais indicadores? E não tem um indicador específico que vai dizer que só o treinamento, ele é um pilar que sustenta a mudança, né? Mas ele não é único. Então, a gente entende que quando a mudança atinge um indicador de sucesso, que é o indicador que foi, enfim, definido em conjunto, que foi priorizado, que foi entre as áreas, a capacitação colaborou para isso, né? Não tem um específico, a não ser a pesquisa de reação, o consumo de horas, aquilo que a gente já sabe, né? Mas que ajuda a gente também, né? Evoluir, porque a gente vai vendo os gaps que a gente tem, vai vendo o que a gente precisa acrescentar, tirar, mudar, então também é importante. O que a Thalita até comenta aí sobre essa questão da pesquisa de reação, tudo é que não é que seja ruim, né, Thali? Mas é que não deve ser só ela, né? Ela faz parte de um conjunto como um todo, mas nós, como T&Ds, né, estamos aqui para desenvolver resultados para o negócio, né? E não somente o treinamento. Olhar para essas métricas de negócio, eu acho que é bem legal e bem importante. Tem uma métrica que a Thalita não falou ali, que essa semana eu dei uma olhada no Analytics da Tivit lá e bateu lá em cima, hein, cara? Acho que foi um recorde, que é a taxa de engajamento, né? Eu olhei essa semana no teu Analytics, estava com 46%. 46%, gente, numa base de quase 7, 8 mil pessoas, né, usuários. Estamos falando que bateu quase 4 mil pessoas aí no mês, acessando a plataforma e consumindo conteúdos, conhecimento, né? Então, bem legal também, porque é uma taxa bacana, mostra o quanto a gente tem, né, de conteúdos dentro da plataforma versus o total de usuários que estão ali dentro, para ver o quanto eles podem engajar com o conteúdo, né? Isso é muito bom. Gente, estamos se encaminhando aí um pouquinho para o final já, né? E agora eu vou fazer algumas perguntas mais aí sim, pensando em tecnologia, né? Tirando o Conquest, que é o que vocês três têm em comum aqui, né? Clientes da Kips, fiquem à vontade para falar nomes de fornecedores, bem tranquilo e tal. Qual outras tecnologias, né? Acho que até para o pessoal conhecer também outras ferramentas, e não só a Kips, né? E não só o nosso produto, mas qual outras tecnologias vocês hoje já usam, né? Dentro da estrutura de educação corporativa de vocês, e qual dessas, assim, vale a pena botar uma estrelinha, que vocês recomendariam? Fiquem à vontade aí, tá?
Vale o Jenny, tá, gente? Mas só por cima, assim. Thali, pode começar aí, vamos ver você. Você já me jogou na fogueira, porque você sabe, né? Eu adoro Genially. Hashtag conheçam Genially. Eu conheci o Genially logo quando a gente estava contratando o pessoal da Kips, e aí quando eu soube que era integrado, e aí o meu time alucinou, e hoje, muitos dos conteúdos que a gente faz, inclusive a Mandinha colocou aí no chat da gamificação, hoje a gente faz gamificação no Genially, meu time faz lá com o pé nas costas, assim, né? Então, gosto muito do Genially. Eu acho que tem só um ponto de atenção nessa coisa de tecnologia, para você que está ouvindo a gente, não sair fazendo uma listinha e querer colocar tudo na sua empresa. Acho que é muito importante, primeiro, você ver o que cabe, né? Porque algumas coisas, gente, dependendo do negócio, da estrutura, não cabe. E cabem outras coisas. Por exemplo, óculos de realidade virtual. Eu acho o máximo, mas para minha necessidade, não cabe usar isso. Não tem nem o que usar isso aqui. Não vou colocar só porque, é tendência. Então, eu acho que só esse ponto de atenção aqui. Mas o que eu uso, tá? E gosto muito. Genially eu uso muito. A gente usa muito licenças dos parceiros. Então, hoje a gente tem licenças da Alura, eu tenho licenças da Microsoft, da Universidade da Google, que ajuda nesses treinamentos mais técnicos de tecnologias, mais densos de tecnologia. Mas no passado já usei realidade virtual, realidade aumentada. Dependendo das ações, a gente faz bastante, né? E hoje, como a gente está fazendo muito treinamento síncrono, né? Como eu comentei, a gente acaba tendo o nosso estúdio de transmissão, então a gente também usa ali o chat e vai tentando fazer. Então, por exemplo, a gente não tem mais lista física, né? Então, tudo acontece de uma maneira automática, com QR Code, as pessoas colocam lista de presença, avaliação de reação. Então, hoje, essa tecnologia base mesmo que a gente usa, a gente não está usando nada além. Se eu esqueci de alguma coisa do meu time que está aí, me cobrem aqui no chat, mas eu acho que basicamente é isso hoje que a gente usa, tá? Legal. E falando sobre Jenny, né, a Sônia comentou ali, a Sônia está com a gente, parceira também aqui da Kips, e foi ela que me apresentou o Jenny, eu acho que depois nós Kips aí fizemos a reverberação dessa ferramenta, quando ela apresentou, eu olhei e falei, cara, tem tudo a ver com o nosso produto, é a pegada da Kips, né, moderno, estabilidade, simplicidade, tem que dar um jeito de integrar com a ferramenta. E a gente fez uma parceria bem bacana com a Jenny ali, tá dando super certo, a gente tem bastante contato com as meninas, nosso time aqui é extremamente especialista aí em Gender, ele até fez alguns webinários de treinamento, muito bom, cara, muito legal aí. E por aí, Carol, qual outras ferramentas vocês vêm utilizando? Bom, além do Genially também, né? A gente também ama. E é legal que todo mundo que consome também fala o quanto enriquece, né? Colocar um quiz, alguma coisa assim do Genially. Então, a gente tem usado uma plataforma que se chama Eva, que ela inicialmente foi desenhada para onboard, para fazer uma jornada humanizada de onboard, mas a gente tem iniciado o uso para pílulas de conteúdo, onde a gente consegue ir mandando, né, algumas pílulas de conteúdo, dependendo do que a gente foi desenhado, pensando na estratégia ali da mudança. A gente tem comunidades de chapter, assim, para comunidades de prática, para a gente treinar as habilidades, né? Uma vez que a gente faça as capacitações, tenha um lugar para treinar as habilidades, sem contar a Alura, né? Estou até vendo que o Gabriel está aqui, que é o nosso parceiro, a Alura é parceira da Meta ali, principalmente quando a gente, no que tange a conteúdos técnicos, né? Como a gente ainda não tem tudo que a gente precisa, a Alura com certeza é um grande parceiro nosso também. A Lura, a gente está fazendo um processo de integração aí, Gabriel, com vocês, né, para justamente facilitar e simplificar esse espelhamento dos cursos da Lura, para daí depois também trazer todo o resultado das matrículas que estão lá na Lura para dentro do nosso Learn Analytics, né, para que eles possam também ver. Então, temos a Lura, temos aí no roadmap o Udemy, Coursera, ali do Ronde também, nós vamos integrar com a Coursera. Então, tem várias novidades aí para integrar. Muito bom. E por aí, Moni, o que vocês têm usado além da Kips? A gente, além da Kips, a gente tem uma parceria bem forte ali com a UOL EdTech, e aí em questão de treinamento que eles compartilham conosco, até de pacotes Scrum. Então, hoje, a gente tem mais de 100 conteúdos ali dentro da nossa plataforma. Só que aqui na Vero a gente ainda produz muita coisa internamente e desenvolve muitos programas internamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem um programa aqui internamente que chama Mestres da Conexão. Então, eu abro inscrições
e meu público interno, se tem algum skill diferenciado, ou tem alguma habilidade, ou conhecimento específico em algo, ele se inscreve, a gente desenvolve ele, e ele aplica e multiplica o conhecimento aqui dentro da Vero. Né? Então, a gente tem essa visão bem diferenciada ainda em questão de estar ali no tete-a-tete com as pessoas, mesmo que de forma online. Outra ação também que é bem legal, que a gente desenvolve aqui, e até o Rangel já participou aí 2 anos com a gente, é a nossa Semana do Conhecimento. Então, é uma semana dedicada a diversos assuntos, e a gente tenta trazer os principais assuntos mais que a gente está comentando no mercado. E aí, dessa última vez, por exemplo, o Rangel falou de ChatGPT com a gente também trouxe um pouquinho de metaverso. Então, a gente sempre tenta olhar essas questões para trazer para dentro de casa e a gente compartilhar. Ainda, nesse formato online, ao vivo, a gente tem uma adesão maior do que é uma plataforma. Então, aqui na Vera, a gente trabalha muito essa questão do online ainda, ao vivo. Legal. Gente, a gente está se encaminhando para o final. Tinha mais um monte de perguntas, até mandei o roteiro das perguntas para as meninas, mas infelizmente o tempo é curto, o papo foi muito bom, então não vai dar para fazer todas as perguntas. Nós vamos fazer uma última pergunta, né? Mas já emendar aqui, eu estou com as perguntas também da galera, eu vou fazer essa última pergunta já emendando um pouquinho deles, né? Que seria, o que vocês enxergam aí para o futuro da educação corporativa ou para o futuro da educação corporativa dentro das empresas que vocês estão, né? Pensando assim, qual que é o meu sonho grande como responsável pela área, né? Estar à frente aí da área, né? E que conselhos vocês dão aí para quem está, né, começando, ou mesmo para quem está pensando em mudar, quem está pensando em fazer uma reestruturação na casa, tá? E aí, emendando um pouquinho das outras perguntas, o pessoal perguntou muito sobre estratégias, né? Se puder falar um pouco sobre isso. E também como é que vocês fazem com estratégias de engajamento e adesão, tá? Então, são 2 perguntas em uma. Vou deixar começando aí pela Carol. Bom, pensando aqui um pouco do que a gente enxerga para o futuro, eu acho que hoje em dia o tempo é uma coisa tão preciosa, né? E a gente tem tantos recursos disponíveis, mas a Thalita falou uma coisa que eu concordo muito, assim, que a gente tem que desenvolver o que as pessoas precisam, né? O que elas querem, o que elas precisam consumir. Não adianta a gente fazer uma coisa no metaverso e a pessoa precisaria de um PPT, sabe? Então, é conhecer o público, é conhecer o negócio, é ver o que precisa, o que supre aquela necessidade, né? Às vezes a gente precisa voltar para o básico para poder oferecer alguma coisa de excelência, assim, nem sempre a gente precisa fazer uma coisa tão extraordinária, às vezes o básico já é o suficiente. Bem feito, né? É super bem feito enfim, então acho que conhecer o público, conhecer o negócio, tentar se antever a necessidade, ao que precisa. Acho que as pessoas hoje em dia vão consumir o que elas precisam consumir, né? Hoje a gente precisa, sei lá, meu marido fez essa parede aqui para mim, e aí ele falou, vou olhar no YouTube meia dúzia de vídeos e vou fazer essa parede aqui para você. É assim, a gente consome o que a gente precisa dependendo da necessidade. Então, é estar sempre atento à necessidade do negócio, dos colaboradores, para poder oferecer para eles o que eles precisam. Então, eu imagino que esse é o melhor dos mundos, assim, apesar de parecer simples, né? O simples, às vezes, é mais difícil. Legal. E você, Monique, o que espera aí da Vera aí? O que você enxerga para a área, né, em sua evolução da educação corporativa dentro da Vera? Acho que até pegando um pouquinho ali do ensejo do que a Carol trouxe, né? Voltado para a área de telecom, tem uma feira muito forte, que chama Brint, e a gente teve, na semana passada, e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Karnal, e ele trouxe muito essa questão, que ele fala que hoje a gente ainda tem a questão do nosso status acadêmico, eu sou formado, né? E ele traz de que não tem mais o formado, agora nós somos formandos, porque a gente passa o tempo inteiro estudando, se desenvolvendo, correndo atrás de habilidades, né? E que muito em breve a gente não vai ter uma carreira mais determinada. A minha carreira é em RH, a minha carreira é especialista de treinamento, né? Não, que a gente vai ter, na verdade, habilidades para que a gente possa ter diversas cadeiras. Então, falando ali da Carol, né, foi o exemplo que ela trouxe. O esposo, ela pode ser, vou chutar, tá? Ele é do marketing, design de marketing, mas ele foi lá e de dados, né? Ele foi lá e conseguiu fazer uma parede,
né? Então, trouxe muito essa questão da Carol. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque hoje a gente ainda, às vezes, tenta colocar trilhas voltados para a cadeira da pessoa, né? E não para habilidades que a gente possa esperar ou entender quais são habilidades que podem vir fazer parte daquilo. Então, aqui na Vero, o que eu espero e o que eu desejo é que a gente consiga cada vez mais trabalhar habilidades além, né? Não somente aquelas habilidades técnicas, a gente ainda tem muito essa questão de eu ainda preciso falar de um roteador, eu ainda preciso falar de um conector, de uma fibra, né? Então, trabalhar mais os soft skills do que esses hard skills, sabe? Então, para a Vero, eu penso nisso para os próximos anos, e fiquei ainda muito e trouxe essa reflexão para vocês, porque eu acho que é exatamente isso que vai acontecer aí no futuro muito próximo, ainda mais com a geração que está ingressando no mercado. E na Vera é legal porque é um público mais de base, operacional, que muitas vezes não tem muita oportunidade, né, Monique? Sim. Vocês estarem fazendo isso, né, proporcionando essa oportunidade, né, proporcionando essa possibilidade deles evoluírem na carreira, isso é muito bacana, também é gostoso de ver, assim como na Tivit, né, a questão do Instituto, né, agora também está fortalecendo isso, então acho que é legal essas iniciativas. E aí, falando em Tivit, eu vou passar a bola aí, a última palavra para a Thalita falar um pouquinho sobre o que ela vê nesse futuro. Tá no mudo, Thalita. Foi? Tá no mudo? Agora foi. Ah, tá. Esse fone que quer me boicotar. Tava dizendo que primeiro eu quero pedir desculpas, porque assim, essa sua pergunta tinha 50 perguntas nela. Daria para ficar aqui horas só falando de coisas. Filosofando bastante, né? Oh, meu Deus. E aí, assim, deixei meus contatos aí para quem quiser tirar dúvida que não foi respondida. Pode chamar a gente pelo Instagram, tem a nossa comunidade do Clube do Bench aí, que tem uma galera lá que também pode te ajudar, tem o YouTube, bom, me chama aí que a gente se conversa. Mas, assim, falando do futuro da educação, o que eu penso, tá? Eu concordo com as meninas e acho que quem tem muito aquela coisa do comando e controle vai sofrer. Porque a gente tem que entender que nós não estamos no controle e na detenção de tudo que as pessoas precisam aprender, porque as pessoas são livres. Então, o que eu imagino, né? E até pegando um pouco o que o Rodney viu lá na TD, e semana passada eu estava num evento com uma galera que estava no Learning Technology, que é o maior evento de treinamento e desenvolvimento da Europa, e se falou muito disso lá, que o futuro está nas comunidades, gente. O futuro está na conexão das pessoas, aonde eu tenho que ensinar, você tem o que aprender, e a gente troca de papéis a todo momento, eu me conecto com quem eu quero, a hora que eu quero, tipo o marido da Carol, que foi lá e aprendeu a montar uma parede, porque a necessidade trouxe isso para ele, ou porque ele realmente quis aprender uma coisa nova. Então, é óbvio que a gente, como gestores de uma universidade corporativa, a gente sabe que tem uma fatia ali de alguns treinamentos que ele vai ser obrigatório o resto da vida. Por quê? Porque a gente tem compliance, a gente tem auditoria, a gente tem normas, então não dá para ser a casa da mãe Joana. Só que isso vai ser uma fatia muito pequena. Só que enquanto a gente ficar dizendo para as pessoas o que elas precisam treinar, além desse aqui, que é uma fatia que é obrigatório, vai dar ruim. Né? Porque as pessoas querem decidir o que elas querem aprender, exatamente porque a Monique falou que no futuro as carreiras vão ser livres, entendeu? As pessoas decidem, eu posso vir como um desenvolvedor, depois ir para o marketing, para o RH e por aí vai, o protagonismo da cadeira é sua. Então eu vejo mais o TD como conector de pontes, levando as pessoas de um lado para o outro, mas dando o poder para as pessoas. Então eu acredito muito no poder das comunidades. Acredito muito que esse é o futuro onde a gente vai conseguir trocar um entre os outros e quanto mais você tiver nas comunidades que te interessam, por exemplo, aqui é uma reunião de basicamente uma comunidade de uma galera que atua com TD e tenho certeza que muita gente está saindo com insight aqui. E eu também saí porque escutei pessoas que vivem na prática a mesma realidade que a minha. Então, isso para mim é aprendizado. Não só aquele aprendizado que vem com um certificado. Hashtag Rangel, fica a dica, monta um espaço aí de comunidade dentro do Conquest para a gente poder conectar todo mundo, entendeu? Porque para mim o futuro está nas comunidades, tá? Não, legal. Tá no roadmap, gente. Tá no roadmap. Mas, assim, aqui a gente faz pedido ao vivo. De bota e saia justa, né? Mas, gente, né, eu acho que é bem legal. Eu vou dar uma visão nossa, né, de quem está olhando também, conversando com vários outros clientes, né, e, enfim, né, acho que o que a Monique trouxe é uma realidade, né, você mais se preocupar com a competência e não com o cargo. Acho que a gente ainda tem
está amarrado nisso, né? Acho que é o modelo brasileiro até de ensino, a gente vê nas universidades, né, norte-americanas ali que você não escolhe o que você vai fazer, você vai fazendo as matérias, escolhendo as matérias, depois você chega no final e fala assim, beleza, agora eu sou um engenheiro de dados, né, ou um desenvolvedor, ou um analista de marketing, mas primeiro você escolhe as suas competências que você quer desenvolver, o Rod aí confirmando, né, no Canadá também, e aqui no Brasil a gente é muito naquilo, né, você vai ser desenvolvedor, então você tem que fazer isso. E eu acho que está na mão das empresas, né, como a Thalita colocou também, de dar mais essa flexibilidade para que o colaborador possa se desenvolver, como T&D, ser facilitadores disso, obviamente que eu tenho que olhar a estratégia corporativa para poder direcionar esses colaboradores da melhor forma possível. Você tem ali uma parte onde você pode escolher para onde você quer ir, mas olha aqui, é para esse lado que a empresa também precisa, então você escolhe o teu caminho, né, ou continua na empresa, ou também vai para o mercado, e está tudo certo, faz parte do modelo aí da gente treinar e poder correr esse risco de perder. Mas é isso, gente. Acho que é um pouco da nossa visão, um pouco do que a gente escuta aqui dos outros clientes também, em outras conversas paralelas. Infelizmente, a gente só conseguimos trazer 3 pessoas, daria para trazer 70, né, que são aí clientes daqui para falar, mas aí a gente já num webinar de 5 horas. Né? Quem sabe a gente começa a fazer outros aí com outros clientes também, que tragam mais experiências, mais discussões ricas como essa, como eu falei, né? Todo mundo aqui tem uma grande experiência, no mínimo mais de 10, 15 anos aí de T&D. Gente, chegamos ao fim, temos várias perguntas, mas também já deu tempo. Peço até desculpa aí de não poder abrir para mais perguntas, mas as meninas deixaram e-mail, né, WhatsApp, deixaram aí LinkedIn, enfim, eu não estou acompanhando muito bem aqui o chat, porque eu estou dando atenção a vocês, mas tem todas as informações, conversem com elas, façam parte ali da rede de contato dessas 3 esferas aí, que podem ajudar muito a enriquecer o que vocês estão fazendo aí do lado da Universidade Corporativa. E aí, precisando da Kips também, estamos aí. Acho que a gente também tem um canal aberto com todo mundo, não só para falar sobre tecnologia, plataforma, um pouquinho de metodologia. A gente não é tão expert quanto elas, mas no que for possível, a gente vai ajudar vocês aí. Beleza, galera? De novo, agradeço. Né? Obrigado aí pela participação. A gente chegou a bater hoje aqui quase 70, né, Duda, pessoas aí ao vivo, mas depois muita gente acessa esses links ali, então vai ficar para a eternidade essa conversa ali. Galera, brigadão. Boa resto de quinta-feira para todos. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada.